Boa noite a todos, Shalom Lekulam. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo, a mais um grupo familiar que vai começar agora. E hoje eu preparei uma palavra que eu tenho certeza que vai ser abençoadora para vocês todos. Espero que seja mesmo para todos, tá? A palavra de hoje, ela fala sobre arrependimento. Vocês sabem, não sei se vocês sabem a importância do arrependimento, né? Vocês vão ver, eu sei que vocês já sabem, mas vocês vão ver mais um aspecto que vai reforçar a ideia do arrependimento com vocês. Sedaká e festas judaicas. Que as festas têm com Sedaká e arrependimento? Sedaká, não sei se vocês lembram, Sedaká é caridade, é ofertas, é dízimo, oferta, é amor ao próximo, né? Em resumo, né? Muito bem. Hoje nós estamos em Israel, no mundo inteiro, na verdade, quer dizer, baseado em Israel, nós estamos passando pelo último mês do ano judaico, ano bíblico, né? Porque existem 2 anos novos em Israel, e nós estamos passando agora pelo ano bíblico. Elul é o mês, é o último mês do ano. Está começando. Agora vocês vão ver as datas, está tudo marcado aqui, vocês podem anotar depois com muita tranquilidade. E daqui a um mês, quer dizer, um mês depois do início do último mês, começa então o Rosh Hashanah, que exatamente é cabeça do ano, que é o final do ano bíblico judaico, Rosh Hashanah. 10 dias depois de Rosh Hashanah começa Yom Kippur, que é o dia do perdão em Israel, aquele jejum de 26 horas, todo mundo já conhece, já falei disso várias vezes, né? Que é exatamente o dia do perdão, dia de expiação. E depois tem Sukkot, que é a festa dos tabernáculos. Mas, basicamente, é isso que nós vamos falar hoje, né? Preste atenção, por favor. Eu queria colocar um conceito para vocês antes, né? Não sei se vocês sabem que nós somos todos pecadores. Eu não sei se vocês perceberam, eu queria mostrar um aspecto que vai reforçar um pouco essa ideia sobre o pecado original. Então, a gente sabe que Adão e Eva pecaram. E depois Deus, claro, ele ficou, claro que ele ficou, imagine como é que ele deve ter ficado, e ele chamou aqui no versículo 9, né? Ele diz o seguinte: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Assim está escrito na Bíblia. E aí você pode se perguntar: onde está? Será que ele não sabia onde ele está? Claro que sabia. Qual o sentido disso? Então vamos ver isso no hebraico, porque o hebraico é um idioma maravilhoso. Vocês vão ver que a gente descobre, descobre não, quer dizer, a gente tem uma revelação de cada coisa importante, necessária a gente saber. Presta atenção. A palavra é aieka, certo? Onde estás? Em hebraico está escrito, a gente pode falar efuatá. Efuatá seria onde você está no dia a dia. Mas aieka tem um significado muito mais profundo. E no hebraico está escrito aieka. Tá? Seria mais ou menos assim. Você sabe, não sei se vocês sabem, antes disso, se vocês forem ler, vocês vão ver que assim que eles comeram o fruto proibido, eles de repente começaram a se sentir envergonhados, né? A nudez deles, e começaram a se esconder. E Deus os encontrou. E apesar deles estar furiosos com aquilo que eles fizeram, que eles realmente não obedeceram, né? Ele não os castigou. Não castigou. Em vez disso, ele faz uma simples pergunta. Ele fala assim para eles: Onde você está? Só que ele usa a palavra aieka. Aieka mais ou menos seria assim, ó. Em hebraico, o versículo inteiro está dizendo: Vaikra Adonai Elohim El Adam, quer dizer, para o Adão, Vaiomer, e disse a ele: Aieka, né? Aieka, ela realmente ela pode ser traduzida como onde você está, mas se você for pensar um pouco, se você for averiguar a respeito disso, vai entender de que o que Deus está dizendo mais ou menos é isso. O que aconteceu com você? Qual a sua posição em relação a mim? Eu te falei isso, que podia, que não podia. É isso que Deus quis falar, de uma forma mais delicada, de uma forma mais compreensiva, vamos dizer assim, compaixão, né? Certo? Então, verdadeiramente, se você for analisar só essa palavra, você vai perceber que realmente ela expressa poderosamente o rompimento do homem com relação a Deus, o rompimento da humanidade com relação a Deus. Eu estou dizendo isso por quê? Porque eu quero que você entenda de que nós somos todos descendentes de Adão. E tudo isso aqui mostra de que nós também somos
aquela humanidade que rompeu com Deus. Então, nós estamos aqui de uma forma que nós somos rompidos com Deus. Nós estamos aqui para pagar o nosso, né? Nosso castigo, vamos chamar assim. E a gente sabe que esse castigo é pago com a morte. Mas tudo isso aqui é um assunto para outro dia. Muito bem. Vamos falar de arrependimento, então. Essa palavra é praticada tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Fala-se muito de arrependimento. Em hebraico, a palavra de arrependimento, veja só que interessante, é teshuvah, teshuvah. Teshuvah é arrepender-se. Mas a mesma palavra teshuvah, ela quer dizer voltar. Voltar. Então, quando você se arrepende, você está fazendo um caminho de volta para o convívio com Deus novamente. Olha o que Deus quer de nós. Deus, ele fez tudo isso foi uma obra de Deus, né? Ele deixou tudo pronto para isso. Jesus veio aqui justamente para que a gente tenha essa oportunidade de a gente se arrepender para poder voltar ao convívio de Deus. Arrepender-se em hebraico é teshuvah, shuvah é voltar. Então, arrependa-se para que você volte ao convívio. Deus nos ama. Meus irmãos, Deus nos ama, Ele nos quer sempre com Ele. Ele só quer que a gente se arrependa. E para isso, o que a gente precisa? Só aceitar Jesus, que veio pagar os nossos pecados. Vamos continuar. Então, vocês já estão vendo por que eu falei aquilo, o sentido de arrepender-se, né? Muito bem. Quem foi que disse, que vocês já ouviram falar, arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo? Quem disse isso? Claro que a gente já ouviu falar do João Batista. Isso está em Mateus 3:12. Não, 3, 1 e 2. E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto e disse: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ele veio com essa missão. Deus quer que a gente se arrependa. E Jesus, ele veio aqui também com a mesma missão. Tanto é, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Quando Jesus veio, quando ele começou a pregar, sabe o que ele disse? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Se você for pegar Mateus 4,17, está escrito, desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então, preste atenção nisso aqui, que eu coloquei em vermelho, porque é muito importante, todos nós, para mim e para todos nós. Nós, sendo todos nós pecadores, este é o único caminho para voltarmos ao convívio de Deus. De novo, sendo todos nós pecadores, esse é o único caminho para a gente voltar para lá. É o único caminho que, por misericórdia, por compaixão, por amor a nós, Deus nos está dando essa oportunidade. Só vai depender de cada um de nós. Tá? Então, o que é arrepender-se? Arrepender-se é você pender para o outro lado. Começa, né? É a mudança de mente. É trocar os princípios do bem e do mal pelos princípios da vida. Vida com V maiúsculo. Vida da palavra de Deus. Se você for ver em Isaías, Isaías deixa claro o seguinte: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. E é por isso que ele também, Isaías 55, no 6, ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto ele está perto. Então, gente, se a gente quiser viver de volta com Deus e viver eternamente com Ele, nós devemos possuir os mesmos pensamentos de Deus. Não adianta a gente querer pensamentos particulares de cada um de nós. Não, nós temos que possuir os mesmos pensamentos dele, porque os pensamentos dele não são os nossos. Não são os nossos pensamentos. Nós devemos investir na alimentação espiritual, nós devemos ler a Bíblia, nós devemos estudar a palavra. Nós devemos investir no alimento diário, que é exatamente a palavra de Deus, a Bíblia. Ele nos alimenta diariamente com isso. E assim nós devemos nos arrepender e, ao mesmo tempo, renovarmos a nossa mente. Tá bom?
Então, vamos falar um pouquinho das festas judaicas, para vocês entenderem melhor. Então, nós estamos agora passando no mês de Elul. Ele começa no dia 18 começou já, né? No dia 18 do 8, né? E nós estamos no ano 5.783 em Israel, quer dizer, no calendário bíblico, né? É um tempo, então, para uma... O que acontece no mês de Elul? Na verdade, o mês de Elul inteiro, vocês já perceberam, já falei para vocês, vai ter Rosh Hashanah e Yom Kippur, que exatamente é expiação. Então, é um mês de reavaliação espiritual. Todo mundo em Israel, no mundo inteiro, os judeus no mundo inteiro, eles passam esse mês para uma retrospectiva, uma reavaliação espiritual. De cada um dos judeus, ele começa a pensar assim, o que que eu fiz de certo, de errado esse ano? Será que eu acertei aqui? Puxa, não podia fazer aquilo, não devia ter feito isso. Olha, eu não perdoei aquela pessoa, eu vou lá perdoar aquela pessoa, eu preciso perdoar, não posso deixar, porque o perdão é uma coisa que é obrigatória. Se você não perdoa, se você não perdoa, não será perdoado. Ele lembra disso tudo. Ele lembra, não, ele começa a reavaliar, ele começa a rever, e ele começa a querer perdoar a todos. Então, é feita uma reavaliação espiritual. E aí ele começa a reavaliar os objetivos que ele tinha para ser alcançado, se ele atingiu, se ele não atingiu. Começa a se arrepender das suas falhas, né? Vocês entenderam mais ou menos isso? Então, é um mês de retrospecção. É um mês que, para tudo, eu vou ver o que aconteceu. Existe algum evento histórico que conta sobre tudo isso? Eu vou contar para vocês onde é que começa tudo isso. Onde é que surgiu essa história? Você sabe que o Moisés, quando ele foi pegar as tábuas das leis, e quando ele desceu, ele encontrou os judeus todos cultuando o quê? Isso, né? Então ele viu o bezerro de ouro e ele ficou com muita raiva. Ele pegou as tábuas ali, as duas tábuas, e quebrou as tábuas ali. Ele ficou muito bravo, mas não foi só ele que ficou bravo, Deus ficou bravo também. E Deus não gostou disso e iria tomar uma atitude severa contra o povo de Israel. E Moisés, então, ele faz de tudo. Deus, Deus, por favor, Deus, não sei o quê. Se você não for perdoar, Deus me tira do livro da vida. E vocês conhecem mais ou menos. Pega lá, se vocês não conhecem, leiam lá, vocês vão ver. O ponto, resumindo disso, chega uma hora que Deus fala para ele subir de novo, né? E ele vai passar mais 40 dias no Monte Sinai, né? Para receber os novas tábuas ali. Quando ele sobe, a segunda vez, passar mais 40 dias, é contado como o dia 1º de Elul, como o último mês do ano. Quanto tempo ele fica lá em cima? 40 dias. Então, ele sobe no 1º dia de Elul, 30 dias depois acontece Rosh Hashanah, que é o Ano Novo, e mais 10 dias, que chega nos 40, é Yom Kippur. Yom Kippur é o dia da expiação, é o dia do perdão. Então, o que acontece nesse dia? Yom Kippur, quando ele volta com as novas tábuas da lei, vem com as novas, as boas novas. Moisés volta com as tábuas e as boas novas, dizendo que foi perdoado, o povo foi perdoado. Por isso que está escrito assim, e disse o Senhor, conforme a tua palavra lhe perdoei, povo. Vayomer Adonai, salachti kidvarech. Eu perdoei conforme você falou, conforme as tuas palavras. É exatamente como está escrito aqui, ó. Tá? Então, veja que importância. Olha que coisa, olha a misericórdia de Deus aqui, olha o perdão maravilhoso que Deus nos deu, né, ao povo. E é por tudo isso, inclusive, queria mostrar para vocês um aspecto agora. Nós vamos falar um pouquinho de Tzedakah. Tzedakah é a caridade, é o amor ao próximo, é a ajuda ao próximo. Nesse período de Elul, em Israel, no mundo inteiro, os judeus em geral, eles aumentam sensivelmente a tzedakah que eles oferecem normalmente durante o ano inteiro. Então, se eles davam um, eles dão dois. Se eles davam um, eles dão um e meio. No mínimo dois eles dão. Isso é comum em Israel. A tzedakah, que é traduzido normalmente como caridade, você perguntar o que é tzedakah? É caridade. Mas muitas vezes ele é traduzido como justiça. Já falei com vocês uma vez, eu não trouxe aqui, mas a justiça livra da morte.
Tzedakah tatzil mimavet. Vocês vão ver isso aqui. Procura lá na Bíblia, não tem de cabeça exatamente, mas Tzedakah tatzil mimavet é a justiça livre da morte. Mas por quê? Por que justiça? Porque a palavra Tzedakah vem da palavra tzedek. Tzedek é justiça. Quando você fala assim, aquele moço, aquele senhor lá é um justo, fala, aquele moço é tzadik. Tzadik é justo. Tzedek é justiça. Tzedakah é caridade. Então é tudo ligado. Olha como fica muito maior do que simplesmente dar um valor, dar uma ajuda, dar isso aqui. Fica muito mais, fica um ato de justiça social. Então, a tzedakah é um ato de justiça social. Vamos ver esse versículo aqui, que eu acho que isso aqui pode nos dar complementar isso que eu estou falando para vocês. Está em Deuteronômio, está na Torá, no quinto livro da Torá, Deuteronômio. Pois nunca deixará de haver pobre na terra. Não vai deixar. Você acha que vai ter? Hoje é um, amanhã é outro, mas nunca vai deixar de ter pobre. Pelo que eu te ordeno. Veja só que isso aqui é uma ordem, não se trata de uma sugestão, uma solicitação. Isso é Deus falando. Nunca deixará de haver pobre na terra, pelo que eu te ordeno, dizendo, livremente abrirá tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre da tua terra, da tua terra. Tá claro? Tzedakah, gente. É isso aí. Da mesma forma que Deus cuida de mim, cuida de você, Ele cuida de todos nós. Da mesma forma que Ele nos cuida, nós também devemos nos esforçar para ajudar o restante da humanidade. É uma missão nossa. Nós recebemos, nós damos. Nada que você vai dar, você não deixou de receber. E tudo que você recebe, tudo que eu recebo, já vem de Deus. Quer dizer, nada é teu, nada é meu, nada é de ninguém. Tudo que Deus nos dá é para ajudar todos. Tzedakah. Isso que é tzedakah. E tem gente que pode dizer assim, ó, e eu com isso, né? Não tem nada a ver, eu não sou nem judeu, eu sou cristão. Sabe o que eu responderia para ele? Eu diria para ele que tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Eu diria que tudo tem com você. E aí eu te faço uma pergunta, eu não vou te responder, mas vou te dar vou te colocar as coisas que você vai entender. É muito raro você ver um judeu desempregado. Você percebeu isso? Por que será? Será que existe alguma lei que diga se a pessoa é judeu, é obrigatório conseguir emprego? Não. Coisa que vem de Deus mesmo. É raríssimo você ver um judeu desempregado, passando por necessidades ou desamparado. Por que será? Não vou responder. Você deve saber a resposta. E graças a esse princípio de tzedakah, que é levado muito a sério pelo povo de Israel no mundo inteiro, nunca um judeu vai ser desamparado por outro. Aliás, existem. Você sabe que eu nasci no Egito, mas eu sou judeu. Eu, por ser judeu, eu tenho direito, pelo governo israelense, a ir para Israel. A hora que eu achar que eu devo ir para Israel, eles me recebem, eles me pagam a minha passagem, eles me dão habitação, eles me dão comida, eles me dão emprego, me dão tudo. Eu tenho direito a isso. Não é que eles dão, porque não porque eles fazem isso. Muito bem. Bom, muito bem. Se deu para entender, a ideia é essa. Então, esse mês de Elul começa um mês de reflexão, onde a tzedakah cresce. Agora dá para entender por que a tzedakah cresce. Tá? Qual a razão disso? Então, a título de reflexão, só para terminar esse assunto de tzedakah, eu pergunto para você não, para nós todos, inclusive para mim, qual foi a última vez que você e eu deixamos de fazer as nossas coisas para dar alimento a um faminto? Qual foi a última vez? Quando é que nós doamos pela última vez dinheiro a uma instituição de caridade? Há quanto tempo nós não tiramos um tempo para ouvir uma pessoa aflita e desesperada? Ouvir, dar ouvidos. A última vez que nós visitamos um orfanato ou um asilo,
dar pelo menos uma força moral para as crianças, para os velhos. Quem que você ajuda da sua família? Claro que você deve ajudar. Mas além da sua família, você ajuda mais alguém? Quanto da sua renda você costuma ajudar e sustentar um missionário ou a sua igreja? Muito bem. E eu queria colocar isso aqui para que vocês possam refletir sobre isso tudo. Lucas 6:43 até 45. Diz assim: porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Não tem como. Porque, preste atenção, cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não tem como. É o fruto que vai dizer o que é a árvore. É o que você faz que vai dizer quem você é. É a sua atitude que vai demonstrar quem você é. A árvore é conhecida pelo seu fruto. Tá bom? Você pode ler tudo, é muito lindo esse versículo, mas é bem isso. A árvore é conhecida pelo seu fruto. Como é que é, como é que é o fruto de você? Como é que sai o fruto seu, né? Muito bem. Continuando. Elul. Se você for ver Elul, ele está exatamente Ani ledodi vedodili. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Você pode perceber que Elul é um acrônimo que fala, tá vendo? Aleph, Lamed, Vav e Lamed. Ani ledodi vedodili. Isso aqui está em Cantares 6:3. Se você for ver lá, está escrito assim, eu sou do meu amado e meu amado é meu. Então, Elul quer dizer eu sou do meu amado e meu amado é meu. Tá? Isso seria o sentido disso. E ele se alimenta entre os lírios. Sabiam disso? Até cita que ele se alimenta entre os lírios. Queria trazer uma curiosidade sobre os lírios. Não sei se vocês sabem. Os lírios, eles nascem no lodo. Vocês já sabiam disso? Você pode pesquisar isso no YouTube, no Google, será? Vocês vão achar isso aqui. Os lírios nascem no lodo. Eles vivem no lodo, mas eles não se misturam com o lodo. De novo, nascem no lodo, convivem no lodo, mas eles não se misturam com o lodo. Eles permanecem limpos. Limpos integralmente. Lírios. Ok? Então, eu coloquei fechado para balanço só para exemplificar de novo. Quando acontece o mês de Elul, fecha para balanço e cada um pesquisa o que fez de certo que fez lá. Tá bom? Um outro aspecto interessante que eu quero trazer para vocês é o seguinte. No mês de Elul, dizem os judeus todos que Hamelech Basadek. Repita comigo, é importante essa palavra aí. Melech, Hamelech, o rei, né? Basadek. Basadek quer dizer, está na estrada, no campo. Quer dizer o quê? O rei, ele está disponível, ele está acessível para todos nós, para mim também, para você também. Nesse mês se toca o chofar todos os dias, no mês de julho, todo dia. Todo dia. E o que quer dizer o Melech Sadek? É mais ou menos assim, se você tiver que falar com o presidente da República e você fosse falar com ele, você acha que ele ia te atender? Você teria muita dificuldade em conseguir, talvez não conseguisse, se não tivesse um bom cartuchozinho, né? Uma boa indicação, você não consegue. Mas, de repente, imagine uma cena assim, você está andando na estrada e, de repente, você vê o presidente da República do seu país andando e chegando perto de você e você quer falar com ele porque você está passando por uma situação muito difícil, tua família, teu pai não trabalha, tua mãe não trabalha, ninguém trabalha, não tem emprego, não tem dinheiro, não tem nada, e você procura chegar perto dele eles percebem que você quer chegar lá e ele permite falar, não, pode vir falar comigo. E aí você vai falar com ele, e você abraça ele e fala, puxa, senhor presidente, eu estou passando, eu preciso pedir muito favor particular do senhor. E todo mundo filmando, né?
Claro, imagine, presidente falando com o cara, todo mundo filmando a cena, tal, né? E ele fala, senhor presidente, ele fala, pode falar, filho, o que que você quer? O que que você precisa? Ele fala, presidente, eu queria que o senhor me doasse uma casa, porque eu não tenho onde morar, não temos famílias, não pode morar, não tem isso, não tem aquilo, não temos emprego, não temos dinheiro, não temos nada. E aí ele olha para os lados assim, porque olha que um pedido desse, né, é difícil. Aí ele olha para os lados assim, todo mundo está filmando e ele fica então sem o presidente, né? Ele se viu numa situação. Ele falou: meu filho, olha, não se preocupa, você me procura aqui amanhã no palácio, fala com fulano de tal, eu vou deixar falado com ele. Pode ficar tranquilo que nós vamos averiguar isso, nós vamos procurar. E não se preocupe não que a gente vai dar um jeito. Uma semana depois, é avisado em rede nacional de que aquele fulano que falou com o presidente recebeu uma casa de presente. Não foi financiada, não, é de presente. Sabe que isso? Isso aqui é pedir na hora certa, para a pessoa certa, no momento certo, na oportunidade certa. Pedir. Isso acontece no mês de Elul, gente. Isso tudo que eu estou falando para vocês acontece durante o mês de Elul. Até terminar o mês de Elul, Melech, Melech Basadek, o rei está entre nós. Ele está acessível para todos nós. Então, aproveite esse período para falar com ele. Aproveite esse período para falar com Deus. Mas eu não podia deixar de terminar isso sem dizer o seguinte. Gente, é muito bonito isso que eu falei para vocês. Só que isso pode ser feito sempre, não é só no mês de Elul. Em Israel faz só no mês de Elul. Mas para você, para nós cristãos, eu me considero cristão, judeu, mas cristão, isso tem que ser feito sempre, todos os dias. Nós temos essa oportunidade de fazer sempre. Quando rompeu o manto, nós temos acesso direto, nós temos direto acesso. Nós não precisamos de um mês de Elul, nós temos acesso permanente. Faça isso sempre. Procura todos os dias fazer uma reflexão, todos os dias antes de dormir. Você olha o que você fez, o que você não fez certo, o que você fez errado. Pede desculpas, arrependa-se, vai pedir perdão ou perdoa as pessoas com quem você conviveu errado. Você entendeu, né? Tá bom. Então, elimine os seus ressentimentos, libere o perdão para todo mundo. Então, aqui eu pus para vocês, olha, não vou entrar muito em detalhe aqui para não demorar muito. Aqui, mas se vocês quiserem, podem olhar aqui também, né? Rosh Hashanah, tem os dados aqui, então, o versículo que fala. Deuteronômio, olha, vocês têm tudo isso aqui, Sukkot, né? E, por final, eu queria dizer para vocês, olha, Jesus está voltando. Eu creio que não vai demorar muito. Eu creio que não vai demorar. E quero ler esse salmo para finalizar o que nós temos que falar hoje. Ele disse para nós, temos que sempre dizer isso. Repita comigo. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Maranata, bem-vindo, Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. É isso que eu queria falar com vocês. Obrigado, gente. Obrigado. Nossa. Estou muito feliz que você tenha ficado até agora. Feche seus olhos, por favor. Aproveite esse momento. E Jesus, com certeza, ele está aqui. Nós falamos dele tanto. Coloca a mão no coração. Você coloca a mão no coração. E feche seus olhos. E ouça a oração que eu vou fazer. Mas imagine o próprio Senhor Jesus fazendo por você. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Shalom, shalom e brachá, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. E que Deus abençoe a você e a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado, essa aqui foi a sua palavra. Espero ter atendido exatamente aquilo que o Senhor espera de mim, Senhor. Obrigado por tomar conta do pastor João e da pastora Suzy. Obrigado, Senhor, por tomar conta dos nossos pastores, dos nossos presbíteros, dos nossos membros. Pastor Nelson, pastora Fátima, pastor
Sidney, pastora Rosângela, pastor Carlos, pastora Liliana. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Sem palavras para agradecer pela minha família, pelos meus filhos, pelos meus netos. Em nome do Senhor Jesus, faça com que chegue mais um neto para mim logo. Em saúde, Senhor, deve sair até setembro. Eu tenho certeza que vem. Eu tenho fé que vai vir em boa saúde, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Seja abençoado na tua casa, em nome do Senhor Jesus.